Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Estamos aqui de volta para continuar a leitura do livro de Atos. Hoje a nossa leitura é Atos, capítulo 22. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Paulo se defendendo lá em Jerusalém, perante as autoridades e o povo judeu. Ele estava no templo e aí foi acusado de estar violando o templo, profanando o templo. Queriam matá-lo, Agora ele está preso e é lhe dada a oportunidade de fazer a primeira defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Paulo era um poliglota, como cidadão romano, falava latim, como cidadão judeu, falava aramaico, como parte da cultura helenística, falava grego. Pelo menos essas três línguas deduz-se que Paulo falava. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. E aí tinha dupla cidadania, cidadania romana e cidadania judaica. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados. Gamaliel, mestre, um dos rabinos famosos da época. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte. Olha aí como um dos nomes pelos quais os cristãos foram chamados, caminho, ou os do caminho. Talvez na sua Bíblia, como na minha, caminho esteja com C maiúsculo. Era uma expressão lá no início usado para os seguidores de Cristo. Prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Então ele está represando aí seu histórico como perseguidor da fé. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. A perseguição era severa. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu, brilhou ao meu redor. Então ele vai contar sobre o seu encontro com Cristo, como Cristo se manifestou a Paulo. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então Paulo está contando aí o testemunho da sua conversão. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, e tudo isso, Paulo, narrando a sua experiência de conversão. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho
a meu respeito. Ele está narrando aqui que agora o perseguidor passa a ser perseguido. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Está dizendo que Deus o chamou para ser o apóstolo. Essa palavra enviarei de origem da palavra apóstolo, da mesma origem da palavra apóstolo, que significa enviado. E para os gentios, os primeiros apóstolos tiveram pelo menos o início do seu ministério voltado para os judeus. Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, nós que não somos judeus. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Judeu era preconceituoso com quem não era judeu, eles se achavam superiores, né? Chamavam as pessoas de gentios como um termo pejorativo. Então, quando Paulo diz que Deus o chamou para um ministério voltado para os gentios, a reação foi forte, né? Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Naquela época, as regras eram outras, né? Antes de qualquer julgamento, o sujeito já ia ser açoitado para ser interrogado. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. As leis romanas protegiam cidadãos romanos. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Apesar de ser judeu, talvez quando o comandante viu que ele era judeu, achou que só era judeu, mas ele era romano também. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então Paulo usou legitimamente da sua dupla cidadania para livrar-se de uma surra que ele ia tomar. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Então ele era, deduz-se que Saulo era filho de pai romano e mãe judia, e aí tinha dupla cidadania, e nasceu em Tarso da Cilícia. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano, porque a lei protegia os cidadãos romanos. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente o porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles, e aí a gente vai continuar amanhã, no capítulo 23, essa história de Paulo aí em Jerusalém, e essas acusações contra ele, e os desdobramentos disso aí, né? Mas o fato é, Paulo foi fiel a Deus, ele sentiu no coração o desejo de ir a Jerusalém, apesar de saber que sofreria tribulações, né, perseguições lá. Ele foi, né, adversidades por causa da sua fé, ele foi. E agora Deus vai usar isso para que ele vá a Roma. Ele nunca esteve em Roma, a capital do império. E ele já manifestou o desejo de ir a Roma. Então, Deus vai usar esses meios para que Paulo vá a Roma, né? Então, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E agora eu os convido a que oremos, vamos orar. Deixa eu recordar aqui com os irmãos os nossos pedidos de oração, sempre lembrando que os irmãos lembrem nas suas orações particulares de orar por esses motivos que temos aqui. Vamos lá. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada Rosinei, que vai ser submetida a uma cirurgia dia 14. A irmã Beatriz
pede por si mesmo e por sua família, pela Igreja Batista de Itatiaia, pelo pastor Joel e irmã Edileuza. A irmã Luzinete pede pela saúde do Paulo, né? O irmão Donizete pede por si mesmo e pela sua família. A irmã Maria Silvia pede pela sua aposentadoria. Eu acho que eu tinha feito uma confusão aqui. Na verdade, a irmã Silvia pede pela sua aposentadoria e a irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. Eu estava invertendo aqui, orando pela aposentadoria da irmã Sheila. É o contrário. A irmã Silvia precisa da sua aposentadoria e a irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. A irmã Fátima pede pela sua família. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. A irmã Maria do Carmo pede pela sua saúde e pela sua família, né, pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família e pela saúde da Letícia e por uma cirurgia que a irmã Luzinete precisa fazer nos olhos. A irmã Raquel pede pela cura dos olhos da Naira. Se a irmã Raquel puder nos dar notícia como anda a Naira, né? A irmã Aldair pede pelo seu primo Agostinho que está com câncer. Inclusive, irmãos, ontem eu recebi uma notícia por meio do filho da irmã Aldair, o irmão Alessandro, que ela levou uma queda. Ela mora numa chácara aqui, numa cidadezinha próxima de Goiânia, Santo Antônio, próximo, e ela levou uma queda e quebrou a perna. A irmã Aldair já é uma pessoa com um pouco mais de idade e vai precisar passar por cirurgia. Orem por isso. E pastor Azemar pede pela sua esposa, irmã Marinei, que está com câncer e a notícias são que está bem avançada. Irmão Antônio Francisco pede, irmão Antônio Francisco pede pela saúde da irmã Valdari, sua esposa. A irmã Nájila pede por ela mesma. A gente tem orado pelo trabalho dela para que ela seja chamada para o concurso que ela passou. Uma vaga de trabalho para o irmão Julião, um novo trabalho, pela saúde da irmã Lídia. A irmã Raquel pede pela sua mãe, dona Nair, pelas cuidadoras da dona Nair, tem Alzheimer, né? A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, e pelo segundo filho do casal, que tem autismo, né? A irmã Ana Lúcia pede pela Ana Beatriz e pelos demais filhos, para que se voltem aos caminhos do Senhor. Eu sempre tenho pedido oração pelo meu primo Alex, que tem um tumor na cabeça, precisa de uma cirurgia. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Mariluzimar pede pela saúde dela mesma, do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, também pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor, né? São esses os nossos pedidos, e eu estou lendo aqui só para lembrar aos irmãos. Não vou conseguir lembrar de todos na nossa oração aqui, mas lembrem de alguns quando você estiver na sua oração particular. E se alguém queira deixar um pedido de oração aqui nos comentários do vídeo, deixe que a gente vai incluindo nessa lista aí para ir orando uns pelos outros, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo lar, pela família, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, por acordar nesse novo dia, pela saúde, ó Deus, e pela oportunidade de começar o novo dia, alimentando o nosso espírito com a sua palavra e orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos, rogando em nome de Jesus pela saúde da mãe da irmã Sheila, pela aposentadoria da irmã Silvia, ó Deus, pelo retorno daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, pela conversão daqueles nossos entes queridos que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. E aí nos lembramos, pedindo em nome de Jesus, toca no coração, faça milagre, o milagre do novo nascimento para esses que estão desviados, e traz de volta os filhos do irmão Francisco Filho, ó Deus. Em nome de Jesus, traz de volta os filhos da irmã Maria do Carmo, os familiares da irmã Luzinete para os caminhos do Senhor, os familiares da irmã Raquel, ó Deus, trabalha na vida daqueles casais pelos quais a sua serva tem intercedido para que haja harmonia entre eles e que os que não são convertidos venham a se converter. E aí nós clamamos, traz de volta para os caminhos do Senhor os filhos da irmã Maria do Carmo,
os filhos da irmã Marlene, os filhos da irmã, ó Deus, da irmã Maria Luzimar, em nome de Jesus. Toca nos corações os familiares da irmã, os filhos da irmã Ana Lúcia também, trabalha especialmente na vida da Ana Beatriz, sua filha. Ó Deus, para que ela viva a plenitude do propósito do Senhor para a sua vida. Ó Deus maravilhoso, usa-nos para sermos testemunhas para os nossos familiares, com amor, com sabedoria, com a autoridade do Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, e aí nós rogamos pelos enfermos, tanta gente doente, em tratamento, alguns com doenças muito graves, alguns precisando de cirurgia, aí nós nos lembramos do Agostinho, da Marinei, ó Deus, tratando de câncer, oramos pela irmã Aldaíra agora com aquele acidente que lhe fraturou a perna. Em nome de Jesus, conceda restauração, saúde para a sua serva. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos pela irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos, clamamos pela saúde da Letícia, da irmã Valderice, da irmã Lídia, ó Deus, com as consequências de diabetes, em nome de Jesus. Opera na vida do meu primo Alex, ó Deus maravilhoso. Que os seus ouvidos estejam atentos a cada um dos nossos pedidos de oração, mesmo aquele que nós não nos lembramos agora, mas o Senhor onisciente conhece a todos e é poderoso para responder segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Ó Deus, e através disso, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta. Continuando a leitura da Palavra de Deus, aguardo vocês. Um grande abraço a todos.